Paz seja convosco, amém? Louvamos a Deus, porque o Senhor nos dá mais uma vez a oportunidade de estarmos na sua casa, buscando aprender mais dele, buscando conhecer mais do Senhor. Estamos tratando dentro das doutrinas da graça, a graça irresistível. Já falamos sobre o conceito geral dela, dessa graça, que nos envolve, que nos alcança. E aí falamos já também na semana retrasada sobre a graça irresistível em Ezequiel. Falamos um pouco sobre a graça irresistível dentro das cartas paulinas. Todos os que Deus determina salvar, Ele de fato salva. E aí é aquele conceito que nós já temos trazido para as pessoas, que a salvação ela não procede da minha decisão, mas da decisão do Senhor. Nós mortos, nós não temos como optar e aceitar Ele. O conceito do livre-arbítrio vem contra isso, dizendo que nós escolhemos a Deus, mas nós não escolhemos a Deus, nós escolhemos as nossas vontades, os nossos desejos, nós queremos ser satisfeitos no nosso querer. Todos que Deus determina salvar, Ele salva. Não tem como nós podermos acreditar num Deus que é soberano e um Deus que não tem o domínio sobre a nossa vida e sobre a nossa salvação. Aqueles pelos quais Cristo morreu são poderosamente atraídos pelo Espírito Santo para crerem nele. E a figura de Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele vem trazendo realmente essa condição de que nós somos atraídos a Deus, e assim, convencidos pelo Espírito Santo, nós decidimos pelo cristianismo, nós decidimos por seguir a Ele e abandonar os nossos desejos e as nossas vontades. Aqueles que são escolhidos não podem recusar definitivamente o seu poder salvífico. E aqueles vários exemplos que a gente já deu, é questão de você entender que você é envolvido, você não é obrigado, mas você é envolvido e você é convencido por aquele amor, e você é atraído por aquele amor, e você se deleita nele e se entrega a Ele. Como vimos, os pecadores espiritualmente mortos, no caso eu e você, antes de aceitarmos Cristo como Senhor e Salvador, nós não poderíamos crer em Cristo por nós mesmos, e assim é necessário que haja um poder externo para poder nos alcançar. Paulo fala bastante sobre esta condição. Ele mesmo, ele é alcançado dessa forma. Era um homem que conhecia a palavra, era um homem que praticava o cristianismo, o judaísmo de uma forma plena, ele era reconhecido por isso, mas ele era uma pessoa que conseguia aceitar. Então ele exteriorizava a fé dele através da perseguição com os cristãos. Quando Jesus o encontra naquela estrada de Damasco, e o chama e pergunta para ele: por que você me persegue? Apenas 3, 4 palavras foram suficientes para quebrantar o coração dele. O Espírito Santo o convence. E ele que estava vivo, estava morto, ele passa a ter vida. Como vimos, os pecadores espiritualmente mortos não podem crer em Cristo por si mesmos. E a gente tem que ter essa condição de pensamento, porque muitas vezes nós perdemos a paciência ou não queremos entender. Essa semana, de quinta para cá, eu estava participando de uma conferência, inclusive ajudando a administração, e aí conversando com uma moça, uns 22 anos, 23 anos, intelectualmente muito capacitada, e ela falando da falta de paciência dela, porque ela entende o cristianismo como uma coisa lógica, que não deixa de ser. Mas se você não tiver a condição da misericórdia e o amor embutido nessa história, você é apenas um fariseu, é apenas uma pessoa que é religioso e faz aquilo porque tem que fazer, ou porque acha que tem que fazer. E ela entrou nessa dinâmica, eu comecei a desconstruir um pouco esse pensamento com ela. Ela, como espiritualmente morta, ela não pode crer em Cristo. Ela, por um tempo, ela andou desviada, ela era totalmente contrária à linha do cristianismo. Mesmo tendo pais pastores cristãos, entendeu? Ela andou por caminhos diversos, ela se denominava ateia, ela se denominava feminista, e ela começou a tentar, de alguma maneira, desconstruir o cristianismo que ela tinha aprendido na infância. E aí aquele estudo dela acabou levando ela a realmente a voltar ao caminho. Isso acontece bastante, mas não é algo que foi uma decisão dela, não é porque ela estudou, não é porque ela conheceu, é simplesmente porque Deus a envolveu. Nós, espiritualmente mortos, não podemos crer em Cristo por nós mesmos. E assim, é necessário que Deus, e apenas Ele, regenere cada eleito de Deus, homem ou mulher, para capacitá-lo a responder da boa vontade ao Evangelho. E se nós formos pensar em toda a nossa história cristã, a gente vai imaginar qual foi o momento em que nós podemos realmente dizermos sim a Cristo.
Não porque o pai mandou, não porque teve uma cerimônia de batismo ou qualquer outra coisa. Simplesmente naquele momento você é convencido, não só convencido, mas também é convertido. O teu coração ele passa a crer naquilo de uma forma plena. E você não consegue mais voltar às suas atividades antigas. Coisas que você fazia antes começam a te incomodam. Não porque alguém está falando, não porque você está num ambiente cristão. Porque se você sair desse ambiente, você fica realmente à mercê desses desejos e vontades novamente. Mas e por que nós não fazemos fora da igreja? Como nós não deixamos de fazer dentro da igreja? É o convencimento do Espírito Santo. Porque Deus ele gera isso no nosso coração. Segue-se, pois, então, que toda conversão é um milagre, uma obra da graça soberana de Deus. Milagres, eles existem. Milagres, eles são sobrenaturais, eles não são comuns. Não são coisas que acontecem a toda hora, mas se nós formos ver realmente o nosso caminhar, o funcionamento do nosso organismo, ele é um organismo que ele funciona de uma forma milagrosa. Se você olhar e pensar um pouco nos planetas, na condição de o Sol não se aproximar, ou a Lua não se aproximar, ou qualquer coisa desse tipo, a gente fica pensando, será que é o destino? Será que é algo que acontece à revelia? Será que um meteoro não bate nesse planeta aqui que arrebenta metade dele, entendeu? É porque é sorte? E nós temos a figura de um Deus que controla todas as coisas. A pior coisa para o ser humano hoje é a falta de segurança. É a falta de entendimento de que há um Deus que cuida. Então, falava com a minha irmã essa semana, ela estava passando algumas dificuldades, eu falei assim, o grande problema seu não é falta de dinheiro. O problema é que você anda sozinha. Você não tem alguém para você se apoiar. Eu não estou falando em seres humanos. Seres humanos são falhos. São passíveis de um tempo estar e outro não estar, mas a figura divina de Deus, ela permanece para sempre. Nós fomos soberanamente ressuscitados. Não foi porque nós decidimos, não foi porque nós queremos. O Senhor, ele nos alcança. Graças a Deus por isso. A regeneração é uma ressurreição divina da sua alma espiritualmente morta. Então, apesar de você, biologicamente, você andar e caminhar por aí, você comer, respirar, trabalhar, você está morto. As pessoas estão aí no mundo como animais, vivendo para saciar apenas os seus desejos, apenas as suas vontades. Você vê as ações humanas, são ações que são impensáveis. Nós estamos meditando à noite em Amós, falando sobre aquele juízo sobre as nações. As nações, elas agem de uma forma impensável, indigna. As ações das pessoas são ações indignas. As ações das pessoas, independente do cristianismo, elas são malignas. As pessoas não pensam no próximo. Você está comendo num restaurante, alguém pede um prato de comida para você, olha para ele, você olha para a pessoa e fala assim, eu não tenho. E você tem. Você está preocupado com a sua alimentação, com o seu cuidado, com a sua vida. Enquanto você não é afetado por uma situação, ninguém está preocupado com isso. Nós somos assim. A regeneração é realmente essa mudança da nossa alma. E nós começarmos a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Olhar para a palavra de Deus de uma maneira diferente. Pelo poder soberano de Deus, o pecador é ressuscitado, de modo que, revivido, ele pode responder positivamente ao chamado do Espírito Santo para crer em Cristo. Se Deus não agir, você vai falar. A pessoa ela pode frequentar uma igreja, mas o coração dela não é convertido. Efésios capítulo 2, versos 4, 5 e 6. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com quem nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele não impõe sobre as nossas vidas a consequência das nossas ações. Por causa do grande amor com que nos amou. Um amor que não é porque Ele nos amou no passado, é um amor que é um amor presente, passado e futuro. Estando nós mortos em nossos delitos, ou seja, no momento em que nós vivíamos apenas para a nossa vontade,
em que nós fazíamos apenas os nossos desejos, as nossas programações envolvem apenas o que nós queremos. Mas se a gente for pensar que a nossa vida é nascer, trabalhar e morrer, que lixo de vida! Será que a nossa vida é simplesmente uma vida de você conhecer lugares bonitos e nós temos que aproveitar essas coisas, comer coisas gostosas? Será que a nossa vida é apenas isso? Será que Deus ele cria você apenas para você ser uma pessoa que passa por aqui como um produto eletrônico que tem a sua garantia, depois que passa a garantia não serve para mais nada? E estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E essa condição de nós termos uma vida muito mais superior do que o que nós vivemos aqui. Muito mais do que relacionamentos conjugais, muito mais do que relacionamentos paternais ou trabalhos, nós temos que ter algo acima disso. Nenhum cadáver, nenhum morto pode sair do túmulo sozinho. E sempre eu dou aquele exemplo para vocês, da pessoa morta, e aí a pessoa lá chorando sobre o caixão, e a gente não vê ninguém responder, porque o cara está morto. E nós queremos que as pessoas que convivem conosco respondam, mas elas estão mortas. Elas andam, caminham, respiram, mas elas estão mortas. Elas não conseguem entender aquilo que é sobrenatural. Da mesma maneira que nenhum cadáver pode sair do túmulo sozinho, também nenhum pecador pode crer em Cristo sozinho. É preciso que Deus opere soberanamente para dar vida espiritual ao pecador, para que este possa exercer a fé salvadora. Nós continuamos pecadores. Nós continuamos maus. Meu coração é mau, seu coração é mau. Mas Deus ele derrama a sua graça sobre as nossas vidas. O amor dele, ele cobre a multidão dos nossos pecados. Um grande escritor cristão escreve: a palavra grega traduzida por nos deu vida significa infundir vida. No Novo Testamento esse verbo quase sempre se refere à infusão da vida, da qual Cristo é o autor. A ressurreição, o ato de tornar alguém vivo e a ressurreição do povo de Cristo foram, num sentido importante, atos realizados quando ele ressuscitou dos mortos e sentou à direita de Deus. A vida do corpo está na cabeça e, portanto, quando a cabeça ressurgiu, o corpo também ressurgiu. Estava todo o corpo morto. A igreja, ela era morta. Quando Cristo vem, por uma determinação de Deus Pai, e ele vive como eu vivi, como você vive, passando por todas as lutas e dificuldades que nós passamos. E ele, quando ele morre, e ele ressuscita, a cabeça ressuscita, e a cabeça ao ressuscitar, também o corpo ressuscita. E nós somos ressuscitados em Cristo, através do seu sacrifício. E nós somos favorecidos soberanamente por essa graça. Não é porque eu faço algo, não é porque eu venho para a igreja, não é porque eu faço evangelismo ou eu pratico ações sociais boas, mas é porque Ele concede, é graça. No ato da regeneração, Deus nos outorga o dom da fé salvadora. Você não tinha nada e aí você recebe a fé. Por algum motivo, você passa a olhar para essa vida pregressa que você tinha, de acordar, trabalhar e dormir, e você olha e fala assim, isso não é suficiente, eu tenho que ter algo mais. Você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente, você olha para o céu e você consegue ver um azul diferente, você consegue ver as pessoas com atitudes diferentes, mesmo sendo más. A gente consegue olhar para as pessoas de uma maneira diferente, uma maneira mais positiva. Por meio dessa obra divina, não é a minha obra, não é a obra da igreja, é a obra de Deus. Por meio desta obra divina, Deus nos habilita a crer em Cristo. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque pela graça sois salvos, não é porque eu faço, não é pelo meu dinheiro. Não é pela minha dedicação, não é pelo meu esforço, é algo que nós não entendemos. Que nós estamos acostumados a trabalhar o mês inteiro e recebemos o nosso salário, para que eles são assalariados no fim do mês. E aí você recebe a paga daquilo que você trabalhou. Só que Deus, Ele não faz isso. Ele dá o salário antes, Ele dá o prêmio antes. E todas as nossas ações passam a ser mensuradas a partir do que nós recebemos.
não a partir do que nós vamos receber. E aí a gente vê claramente esse cristianismo que é vendido nas igrejas, em que se você fizesse, você contribuísse, você dá e você recebe. Não é assim. Isso é adoração pagã. É aquele poste que está lá traga a pessoa amada em 3 dias. Você vai lá, entrega pinga pro Exu, a farofa, recebe dinheiro lá, e aí o cara vai fazer alguma coisa. Não é o contrário. Ele sabe que nós não temos condição de pagar esse preço. E ele nos abençoa graciosamente. A fé salvadora é um dom que a Deus cabe nos entregar. Ele nos entrega esta fé. Enquanto Ele não nos dá essa fé, esse dom, ninguém pode crer. Mas quando Ele o concede, inevitavelmente o pecador faz uso da fé e se converte. Não é algo que vem de mim. Cada um de nós temos uma história. Cada um de nós passamos por caminhos diferentes. Alguns por drogas, outros por bebidas, outros por prostituição. Cada um tem a sua história. Em algum momento Deus o alcança. Ele enche o seu coração deste amor e você passa, mesmo sem entender, você passa a reagir de uma maneira diferente. Eu não vou mais reagir da maneira que eu reagia. Na salvação, a nossa resposta é a fé. Mas até que essa resposta não vem de nós mesmos, porque é um dom de Deus. A fé não é, de modo nenhum, algo que fazemos por nosso próprio poder ou por nossos próprios esforços. E as pessoas, elas ficam indo à igreja querendo receber algo que elas já têm. Elas ficam buscando algo que já está dentro do coração delas. E elas continuam buscando, porque sempre se associa a condição material e financeira em relação à condição da graça de Deus. Pessoas olham para a vida de vocês e falam assim, pô, essa pessoa é uma miserável, essa pessoa não tem. Mas na verdade você tem coisas muito maiores do que essas coisas que passam, entendeu? Não estou pegando aqui, conforme você já sabe, eu não falo para a gente ter uma vida miserável, nós temos que aproveitar essa vida de uma forma plena, entendeu? Temos que experimentar todas as frutas possíveis, nós temos que comer todas as comidas possíveis, viajar para os lugares possíveis, mas nós temos que saber que isso não é o nosso foco principal, não é a principal coisa, porque quando você volta de viagem, quando você volta do restaurante, quando você volta daquela experiência emocional, no outro dia você volta novamente para a mesma coisa que você via antes. E é o que as pessoas elas ficam buscando, esse renovo dessa felicidade que ela é efêmera, ela passa como uma nuvem, como um tempo, entendeu? Ela voa, ela não tem sentido nenhum. Acho que foi o Alisson falando na semana passada, não sei, que Salomão dizendo, né, que tudo é vaidade. A idade passa, a beleza passa, entendeu? Os cabelos ficam brancos, vão embora. A vitalidade passa. Estava falando para a Rosângela esses 2 dias aí com cansaço. Falei, tá pesando 57 anos, entendeu? Falava com os pessoais lá na faculdade, falei assim, pro rapaz, falei assim, se Deus não levantar alguém, quando um de nós morrer, só que acaba. Porque se não tiver alguém para dar continuidade, o vigor acaba. E se nós colocarmos a nossa força apenas nisso, que tristeza, que vida triste. Em primeiro lugar, nós não temos nem poder nem recursos adequados. Quando aceitamos a obra consumada de Cristo em nosso favor, nós agimos pela fé suprida pela graça de Deus. Esse é o ato supremo da fé humana. O ato que, se bem que nosso é primariamente de Deus, é seu dom a nós dado por sua graça. Então, quando você é uma nova criatura, você passa a agir de uma maneira diferente. Não porque você quer, não porque você tem desejo ou vontade, mas é algo que te envolve. É uma certeza de que aquilo é necessário como ar que respira. Quando você acorda, você não pensa, eu vou respirar, ou eu vou fazer isso. Naturalmente você respira, naturalmente você se movimenta. A fé e a salvação também funcionam dessa maneira. Algumas pessoas não reconhecem que a fé é o dom de Deus. E elas acham que procedem de boas obras. E a gente já tem trabalhado que eu ajo com boas obras porque eu sou filho e não para ser filho. Não há como você pagar pelo sacrifício de Cristo. O preço é muito caro. Nós já trabalhamos o conceito da parábola dos talentos, do preço que é realmente o valor disso, que é um valor inestimável. Por mais que você trabalhe, por mais que você ofereça, por mais que você faça qualquer coisa, você continua sendo indigno.
O que passa nos meus pensamentos, o que passa nos seus pensamentos, eles não são mensurados por homens. Mas Deus está olhando e está vendo todas as coisas. E quando nós temos a fé, nós não nos sentimos oprimidos em relação a isso. Nós simplesmente sabemos que alguém cuida de nós, que é o conceito que nós temos ensinado, que é o conceito do sacerdócio masculino e a submissão feminina. Essa submissão não é porque não tem capacidade, não é porque não é inteligente, é o se deixar cuidar. É a figura de nós como noiva de Cristo, de nos deixarmos ser cuidados por Ele. É algo que eu bato na tecla com vocês. Nós temos 7 dias para nós trabalharmos, 6 dias para nós trabalharmos, o 7º dia é do Senhor. E você não tem que se preocupar com isso desde que você faça o seu papel. E o mundo hoje não tem esse pensamento. O mundo é, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso fazer, eu preciso trabalhar. E as pessoas, elas perdem momentos de alegria, momentos de comunhão que não passam. Com Deus e com os familiares. Não passam. Aquele que atribui a si mesmo qualquer liberdade da vontade e que se determina ter algum meio ou capacidade de fazer o bem por si mesmo, certamente mostra a intenção de tomar o lugar de Deus e de exibir-se como um criador. Pessoas que acham que são boas e que fazem o bem, estão tomando o lugar de Deus. A condição de eu fazer algo bom provém dele. Eu quero, é o melhor para a minha família. Eu quero que você se lasque. Esse é o pensamento nosso. Se alguém tiver que se dar bem em algo, eu vou me dar bem. Se souber alguma coisa, fica para o próximo. É assim que nós pensamos. E nós temos o costume de nos compararmos com pessoas que são piores que nós. Se compare com Cristo. Compare o tempo de oração, a sua bondade. Compare-se com Cristo. E eu vou fazer um comentário aqui, que é algo que passa dentro do meu coração mal. E a gente viu o ato lá no sul, e pessoas elas se movimentaram, e nós não vimos muitas vezes a manifestação do governo federal ajudando, nenhum deles. E uma pessoa ela se destaca nas mídias, na organização, e o tempo inteiro fazendo vídeo, mostrando, olha, conseguimos isso, conseguimos aquilo outro. Essa semana eu estou vendo, a pessoa é candidata a prefeito de São Paulo. Olha, será que a pessoa ela fez algo para realmente, para a graça de Deus, para a glória de Deus? Ela fez com um alavancamento da candidatura dela para a prefeitura de São Paulo. Então, o meu coração pecador só consegue ver o cara agindo de uma maneira para se beneficiar. Então, eu invisto 1.000 e vou ganhar 10. Então, é uma coisa positiva. Se eu estou errado, que Deus me julgue. Mas é muita coincidência. Eu começar a ajudar, a fazer, aparecer, e daqui a pouco eu me lanço como candidato a um cargo. Para mim é estranho isso. Essa condição de nós fazermos o bem é uma condição que procede de Deus. E nós, muitas vezes, como pessoas hipócritas que nós somos, nós confessamos tudo isso com a nossa boca. Contudo, só mentimos, visto que pensamos que temos vontade livre para avançar pessoalmente rumo ao bem e à salvação, e nós não temos. Se nós não tivermos Deus no nosso coração, nós vamos roubar, nós vamos nos prostituir, fisicamente, espiritualmente, emocionalmente. Porque é muito legal você estar dentro da igreja e você ser um cristão, mas e lá fora? Como você age? Como você interage com as pessoas? Como as pessoas veem você? Se você morrer hoje, alguém vai sentir falta dentro do campo espiritual? Poxa, aquela pessoa era uma pessoa que realmente ela me ensinava, era uma pessoa que me apoiava, uma pessoa que trazia alguma coisa. Ou seja, simplesmente a pessoa vai no teu enterro, vai chorar e depois de uma semana, qual é o legado que você deixa? E assim, nós negamos o primeiro artigo da fé. Pois fazemos de Deus não somente um meio criador, apenas aquele que nos criou e apenas aquele que nos largou para que nós vivêssemos como nós queremos. Que coisa mais triste você imaginar um pai que abandona o filho, imaginar um pai que não ensina o filho, porque as pessoas que acham que nós temos esse tipo de domínio, elas pensam exatamente isso, que Deus criou e nos abandonou. Além de tudo, nós somos chamados soberanamente pelo amor de Deus.
É necessário que Deus chame os pecadores espiritualmente para Cristo, se é que hão de crer nele. Esse chamamento irresistível estende-se a todos aqueles que são filhos de Deus. Efésios 4:1. Felipe? Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno na vocação a que fostes chamados. Então você é cristão? Anda como cristão. As pessoas têm que identificar você dessa maneira. Nós não vimos isso no mundo. As pessoas, elas são cristãos e são traficantes. São cristãos e andam com dinheiro na cueca. São cristãos e roubam água. Que cristianismo é esse? Por que as pessoas não se convertem? Porque não há cristãos verdadeiros. E nós temos que agir dentro do nosso local de vida. As pessoas têm que ver em nós pessoas que são pessoas diferenciadas. Se eles não verem, eles vão continuar caminhando no mesmo caminho. O chamado de Deus para a fé é uma convocação estendida a todos os eleitos. O chamado externo feito pelo pregador leva a palavra de Deus ao ouvido do pecador. Então a minha função e sua função é apenas proclamar. O que Deus vai fazer com isso é com ele. Quando Deus faz esse chamado, este sempre atrai o pecador para a fé em Cristo. Enquanto a pessoa não se converter de verdadeiramente, nós temos que continuar falando. Às vezes você pode falar, poxa, por que você repete sempre o mesmo tema? Porque você precisa se converter. Você continua andando dentro de um cristianismo alguns dias e outros dias você volta a andar como você quer. Outro escritor chamado Murray escreve: muitas vezes deixamos de captar o rico significado dos termos bíblicos, porque no uso comum as mesmas palavras têm sofrido forte atrito. Isto é certo quanto à palavra chamado. Para entendermos a força desta palavra, no sentido é que é empregada nesse contexto. Devemos empregar a palavra não como um chamado qualquer, mas como uma convocação. Então eu posso falar para o Daniel, Daniel, vem aqui. E o Daniel, ele pode decidir se ele vai vir ou se ele não vai vir. Quando Deus chama, não é algo que você pode simplesmente dizer não. Você é envolvido e convencido por aquilo. A convocação divina, ela é investida da eficácia, pelo qual somos entregues ao destino que Ele determinou. Somos efetivamente conduzidos à comunhão de Cristo. Nós temos chamados que eles são eficazes ou não. Palavras, elas entram no nosso coração de uma forma eficaz ou não. Se a palavra tem sido eficaz no seu coração, ela gera mudanças. Senão você continua o mesmo. Há algo determinado no chamado de Deus, por ser soberano, poder e graça. Seu chamado não pode ser deixado de se concretizar. Então aquilo que Deus determina vai se cumprir. Nós achamos que Deus ele está longe demais e que diante das maldades que o mundo nos mostra, Deus está longe ou Deus não está vendo. Algumas pessoas perguntam, onde estava Deus neste momento? Quando eu sofri isso ou sofri aquilo, Ele continua no mesmo lugar, sentado no seu trono. Mesmo que a nossa mente não consiga entender por que Deus permite tantas coisas. As pessoas têm perguntado, Deus está longe do Rio Grande do Sul? Não, Ele está lá. Deus não tem nada a ver com o Rio Grande do Sul, tem tudo a ver. As mortes, a destruição, como isso pode ser a obra de um Deus amoroso? É a obra de um Deus amoroso. Os meus pensamentos não são os pensamentos de Deus. E é claro que você pode até concordar comigo, desde que você não tenha um familiar lá naquele lugar. Mas independente do local, Deus ele continua no controle de todas as coisas. Não é a ação do diabo. Teve a ação do homem que desmatou, o homem que usou os vapores lá, os gases que atacaram a camada de ozônio, o ninho, não sei o quê. Mas Deus continua controlando, Ele é um Deus que cuida das tempestades e cuida, mesmo que eu não consiga entender. Então, por mais que nós não aceitemos, a ação da destruição no sul tem a ver total e completamente com a mão de Deus. Se é juízo, juízo. Se é ensino, ensino. Se é capacitação, capacitação.
Essa graça soberana também ela é concedida por conta dele, pela vontade dele. Paulo afirma que Deus concede a fé salvadora ao pecador, fé que o capacita a crer em Cristo. A fé salvadora é um dom soberano de Deus, não é um pastor, não é uma igreja, não é a minha levantar de mãos que vai fazer com que você aceite Cristo, ou eu tocar uma música no órgão, que é uma música que vai te lembrar a tristeza e você vai. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com a ação de Deus. Envolve o seu coração. Filipenses 1:29. Porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo e não somente de creres nele. Uma época de perseguição, uma época de dificuldades, em que as pessoas elas eram mortas apenas por professar o cristianismo. E aí o apóstolo Paulo fala, porque foi concedida a vocês a graça de sofrer, de padecer. A morte dos santos diante de Deus ela é gloriosa. E aí você olha para o evento do Sul, por exemplo, a eles foi concedido, aqueles que são filhos, o privilégio de padecer. Pastor, eu não quero esse Deus, mas é esse que existe. Você tem muitas religiões que falam do nirvana, tem religiões que falam, o cristianismo fala de dor, o cristianismo fala de rejeição, o cristianismo fala em você não ser aceito, em você estar num ambiente e você sair daquele ambiente. O cristianismo não é para pessoa fraca, mas é a pessoa que sofre. Se você não quer sofrer, não seja cristão. Falava ontem para aquela moça lá e falava assim, por que você não abandona o cristianismo e vai para Macarena? Vai lá para dançar Macarena, vai seguir atrás do trio elétrico. Ali tem essa felicidade que é superficial. Pessoas que entendem isso, elas sofrem em Cristo e se alegram nisso, porque têm o privilégio de sofrer, como o apóstolo Paulo falou. Estando morto em pecado, o pecador não regenerado não tem nenhuma capacidade de crer em Cristo. Como que eu, diante de toda essa destruição, essa maldade, ainda vou querer aceitar esse Deus? Esse dom é a capacidade sobrenatural de crer em Cristo. Outro autor escreve, quer o interessado considere esse texto de Efésios que nós lemos como prova da proposição que afirma que a fé é um dom de Deus, quer não. Em qualquer caso, não se pode fugir da conclusão que nós lemos em Filipenses 1:29. A fé é não somente o seu início, mas também a sua atividade continuada, é assim considerada uma ação de Deus. Então todas as consequências, tudo que ocorre, ela está debaixo da vontade soberana de Deus. Essa graça que nós temos dificuldade. E aí Deus, ele nos circuncida. Circuncidar é o ato de homens naquela época, em especial, se cortar a pontinha do prepúcio do pênis, entendeu? Era uma forma de mostrar a aliança. Da mesma maneira que os torcedores do Flamengo usam a camisa do Flamengo, eles tinham essa marcação, esse símbolo. Era uma forma de você agir. As pessoas acham que cristianismo tem a ver com prosperidade. Não tem a ver com prosperidade. Cristianismo tem a ver com pessoas que são devotadas ao bem do próximo. Por que eu vou trazer ensinamentos mais profundos para você se você não consegue amar o teu próximo? Que é o básico. Olhar para as pessoas. Não vi nenhum alimento aqui para a igreja perseguida, para as pessoas da favela. Ou seja, você está pensando apenas em você. Vi todo mundo descer com alimento para a gente fazer o nosso lanche daqui a pouco. Mas e as pessoas que estão com fome, você lembrou? É claro que não. Você está preocupado apenas com sua barriguinha. Então você vai lá, vai comer, encher sua barriguinha, e a hora que você subir, o pessoal que está com fome, se vira, vai trabalhar, se vira. Então toda vez que você não lembra de trazer um alimento para a favela, você está mostrando quão egoísta você é. Como você está pensando apenas em si mesmo e atestando exatamente essa condição, que se você fosse entregue ao seu coração, você estaria perdido. Nós somos circuncidados soberanamente por Deus. Aqueles que são chamados irresistivelmente por Deus são circuncidados espiritualmente pelo Espírito.
É feito um profundo corte no coração humano, um ato soberano de Deus na regeneração. Colossenses capítulo 2, versos 11, 12 e 13. 2, 11 a 13. Rayane? Pedro. Colossenses 2, versos 11, 12 e 13. Perdeu Colossenses aí, Pedro? 2, 11, 12 e 13. Desperta, tu que dormes. Nele também foram circuncidados, não por intermédio de mãos, mas do despojamento, do intermédio de mãos, corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foram circuncidados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. 13. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão de vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. E é interessante que nós estávamos mortos. Aí ele nos traz vida, para que a gente possa morrer para a nossa vontade. Então nós estamos no mundo, nos nossos desejos. Ele nos traz para a igreja. Aqui ele mata a gente. Matando a gente, ele leva a gente para fora, para a gente possa mostrar para as pessoas qual que é o caminho a ser seguido. No novo nascimento, os eleitos são circuncidados espiritualmente. Sua carne pecaminosa, a nossa carne pecaminosa, é cortada radicalmente e o corpo do pecado é removido. John MacArthur escreve: a circuncisão simbolizava a necessidade humana da purificação do coração. É apenas um ato em que ele tinha a demonstração da aliança. E era um sinal externo da purificação do pecado que vem pela fé em Deus. Romanos 4:11. Romanos 4:11. Romanos capítulo 4, verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão como pela justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser pai de todos, os que creem, embora não circuncidados, ao fim de quem lhes fosse suscitada a justiça. Então a gente vê um sinal externo dentro dos judeus, que é a circuncisão, e aí dentro do nosso coração a circuncisão ela é espiritual e sobrenatural, em que talvez as pessoas olhem para você e não vejam, mas Deus vê. Na salvação, os crentes são submetidos a uma circuncisão espiritual, para que o corpo do pecado seja destruído, e é algo que demora toda uma vida. Uma vida que vai te ensinar a você deixar de se preocupar com as coisas do seu dia a dia e começar a se preocupar com as coisas do outro. Nós temos trazido para vocês aí a forma lá de aplicação e tudo mais. Se você está pensando só em você e você não pensa em abençoar outras vidas, isso não vai ser bênção para você. Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não se sirvamos do pecado como escravo. Se você confessa a Cristo como Senhor e Salvador, se você começa a aprender a forma de agir de um cristão, e você é uma pessoa que continua agindo de uma maneira errada, você não é convertido. Você não é filho. Essa condição de diariamente você matar a sua vontade, você aprender a fazer as coisas de uma maneira diferente, de você ouvir
a palavra do Senhor, você entender, porque você não é uma ameba, você tem que entender aquilo que está sendo falado. E aí você começa a viver para então você proclamar, é o nosso caminhar cristão. Este é o novo nascimento, é a nova criação na conversão. Se você é uma pessoa que vive e não pratica, você é pior do que todos os ímpios. Se você sabe que uma coisa é certa e você não faz, se você diz que ama a Deus e você não demonstra o seu amor pelo seu irmão que você vê, você faz de Deus um mentiroso. Nós finalizamos a graça de Deus, irresistível de Deus, trazendo você a consciência de que você tem que colocar em prática aquilo que você tem ouvido. Amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Queremos pedir que o Senhor possa cada vez mais colocar na nossa mente e no nosso coração, Pai, a vontade de te servir. Que nós possamos agir, que nós possamos ser espelho da tua bondade e do teu amor, não apenas com os nossos entes queridos e familiares, mas com as pessoas, Pai querido, com quem nós nos relacionamos. Que sejamos encontrados, Pai, como servos amados em quem o Senhor se alegra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.